Lição de segunda-feira e o tema de hoje, assassino desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44 diz assim, olha, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde quando? Desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Duas questões importantes aqui. A primeira, no diabo não existe verdade. Porque verdade, ela tem que ser 100% verdade. O erro, ele pode ser 100% erro, como pode ser um pouco de verdade com um pouco de erro. Os dois são erro, mas um é completamente errado e o outro é um pouco errado, mas eles estão juntos. Verdade e coisas certas, elas são, em essência, totalmente certas. No certo não tem um pouco de errado, no errado pode ter um pouco de certo. E ele, então, é aquele que nele não tem verdade. E aí uma segunda questão, ele foi homicida desde o princípio. Lembra que eu falei ontem de que, na verdade, era o caráter, era o amor de Deus que estava em jogo, porque Satanás ele estava dizendo para todos os anjos, para Adão e Eva, de que Deus ele não era amor. Era isso que estava agora em jogo. Então, quando a gente analisa essa ideia, a gente percebe que ele, desde o princípio, mesmo talvez nem mesmo tendo noção do que o pecado levaria todo mundo a passar, desde o início, quando ele resolveu desobedecer a Deus, ele já estava causando a morte. Porque a morte é a coisa mais triste que pode existir. A morte física também é triste. Mas a morte daquele que morre para nunca mais ressuscitar, para viver a eternidade, é muito pior. Então, o diabo, por causa do seu pecado, ele trouxe dois tipos de morte. Ele trouxe a morte que todos nós passamos, que é a morte física. Mas a pior morte é aquela que aqueles que um dia morreram, desses que morreram, alguns ressuscitam em Cristo Jesus. E outros, eles vão morrer para a eternidade. Agora, quando a gente analisa isso, a morte mais triste que gerou o pecado foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não tinha cometido pecado, porque o pecado, ele gera a morte. Jesus não pecou, mas ele morreu. E ele morreu da forma mais terrível que alguém poderia morrer. Em uma cruz, pendurado. E agora vem a pergunta, né? O que foi que matou Jesus? Foram os pregos? Não. Foi o seu pecado e o meu pecado. O diabo, ele é assassino desde sempre. Ele mata pessoas todos os dias. E também foi ele que causou a morte do próprio Deus na